Olha, Deus trabalha de forma tremenda através dos pequenos grupos, né? Temos um pequeno grupo marcante de nosso distrito, que é o PG de adolescente, e vamos conhecer também a história da sua líder Patrícia. Patrícia, como você se tornou adventista do sétimo dia? Eu me tornei adventista aos 11 anos de idade. Minha irmã mais velha se tornou adventista, recebeu a mensagem, aceitou, se batizou, passou para minha mãe e logo em seguida, lógico que minha mãe passou para todos os irmãos, fizemos parte de uma série de conferências lá na igreja do Parque Piauí, mas só eu fiquei, né? Só eu me batizei. Os outros irmãos só fizeram o estudo, mas não se decidiram. Aí eu me batizei aqui no Acampau, aqui na igreja do aeroporto, pelo pastor Ezequias. E assim, desde lá, eu lembro que eu já fui incluída no Ministério Infantil. Eu era aluna da classe de juvenis, mas eu já ajudava como professora. Meu pai declarou guerra e era muito difícil ter minha mãe, minha irmã e eu acho que nessa época minha irmã não estava mais morando com a gente, porque meio que ela foi expulsa de casa. Mas assim, eu sabia que eu estava tomando a decisão certa, eu tinha o apoio da minha mãe, eu tinha o apoio da igreja, logo eu já entrei, já fiz logo amizade, então eu já tinha muito amigo na igreja. Hoje frequento a igreja do Mafrense, quando eu me batizei, eu passei a frequentar a igreja do Parque Piauí. Depois da igreja do Parque, foi aberto um grupinho na igreja lá no bairro Bela Vista, fui para a igreja do Bela Vista, foi quando eu casei e vim aqui para a Zona Norte. Aqui na Zona Norte eu passei a frequentar a igreja do Parque Alvorada. Foi quando a gente veio aqui para o Mafrense para fazer o grupo e hoje já se tornou, né, a igreja depois de um tempo. Voltei para a classe de adolescentes, para o Ministério de Adolescentes, mas por conta dos meus filhos, mais precisamente o Rubem. Já estava quase saindo da adolescência, ele já tinha seus 16 anos, para fazer 17. E aí eu decidi voltar. Quantos meninos tem isso? Com quantas pessoas? Sinceramente, pastor, hoje, se você me perguntar, eu perdi a conta. Eu tinha 18, era 18, mas foi agregando, alguns juvenis estão chegando. Agora, a Semana de Oração que a gente realizou, nós tivemos a presença na nossa lista tinha 33 adolescentes, incluindo 6 juvenis, todos os outros eram adolescentes. Esse ano foi um ano difícil, né? Pandemia aí, ninguém nunca imaginou passar por uma situação dessa, mas pegou a gente de surpresa, ficamos meio com a mão na cabeça, o que a gente ia fazer, o que poderia fazer, e eu preocupada com esses meninos dentro de casa, o dia todo, sem ir para a escola, sem ir para a igreja. Conversamos no grupo e decidimos fazer 13 dias de oração. Nós estudaríamos o livro Caminho a Cristo e eram 13 capítulos, estudamos um capítulo por dia, com música, e ali a gente envolveu líderes da igreja, Hamilton, Aline, Cacá, pessoas que estavam... Foi interessante porque a gente pôde ter a presença de pessoas bem distantes, como o pastor Haroldo, pastor Dudu, o Balzinho fez uma parte especial no último dia, o pastor Ed Wilson participou lá do outro lado do mundo. Então assim, foi muito bom, eles estudavam o capítulo, eles mandavam um vídeo e eles ficaram muito empolgados, e daí a gente decidiu não parar. Então a gente estava sempre em conversa no grupo, conversando, planejando, a gente tinha atividades diárias, atividades semanais. Nunca eles pararam de fazer o quiz, mesmo no início da pandemia não estava tendo ainda a plataforma digital, ainda estava sendo estudada. E era a prova ainda impressa. E como é que a gente ia fazer? O que é que eu fazia? Eu mandava a prova para os pais, no privado dos pais, e os pais sentavam do lado do filho e faziam. Nós criamos um gabarito e ali eles respondiam só A, B, C, D, as 10 perguntas, me mandavam e eu preenchia a prova em casa. E aí a gente não parou de fazer o quiz. Outra coisa que a gente fez, os PGs a gente voltou a fazer pelo Zoom mesmo. Fomos mais ou menos no mês de abril, maio, nós fomos apoiar o Ministério da ADRA com o pessoal do aeroporto, o pessoal na distribuição de cesta. Aí com a ADRA da igreja do Mafrense, a gente foi para o centro da cidade, todas as quartas à noite a gente não tinha culto, a gente ia para o centro da cidade e eram os adolescentes que apoiavam.
Muita gente foi convidada, mas infelizmente por conta da pandemia, pelo medo, muita gente não quis participar. E os adolescentes aceitaram, abraçaram a ideia, a gente ia para o centro da cidade distribuir sopa, comida, água, cobertor para os moradores de rua, e foi muito bom, eles gostavam muito, eles viviam aquilo ali, eles viam uma situação que eles nunca tinham vivido antes, ver pessoas ali à noite, sem ter onde dormir, sem ter o que comer, sem saber, eu sempre falava para eles, eles estão comendo hoje, ninguém sabe quando eles vão comer novamente. Então, assim, a gente via a preocupação deles, tia, vai ter, que dia que vai ter de novo? Na outra quarta vamos novamente, vamos juntar garrafa para botar água. Então, assim, foi um trabalho, assim, muito, assim, muito bom, muito, assim, o retorno, a gente sabe que aqui a gente não tem, a gente vai ter lá no céu, mas só em saber que a gente está naquele dia, a gente deu janta para eles, independente do dia seguinte, foi muito bom. Tudo isso, a pandemia deu uma folgada, né? Pudemos voltar um pouco para a igreja. Aí os PGs nós voltamos presencial, e aí a gente, no início da pandemia, eu tive a ideia, eu conversando com a Valquíria, de fazer uma semana de oração. Nós decidimos fazer em novembro, que aconteceu semana passada, foi muito boa, foi até melhor do que o que a gente planejou. Nós tivemos o apoio muito assim do distrital, que é o Rodrigo. Tivemos o apoio dos meninos ali da Igreja do Parque Alvorada, que de cara aceitaram a ideia de fazer todas as encenações. Eles puderam participar com a gente de terça a sexta. A lição de PG, toda sexta-feira, ela traz um desafio. E numa sexta-feira, uns 20 dias atrás, ela trouxe o desafio, ela trazia a história de Esther, porque ela é um início da lição que vai ser tratada no sábado. Então, na sexta-feira, a gente dá uma pincelada na lição. E aí, nessa lição, ela trazia esse desafio de um jejum, que estava trazendo a história de Esther. E aí eu lancei o desafio para eles. O que vocês acham? Era numa sexta, eu lancei o desafio para o sábado posterior, com 8 dias, né? 9 dias depois. E aí ele, bora tia, bora fazer. E nós vamos passar o dia todinho sem comer, não. São 10 horas de jejum. Foi um Vjobs, Team que a gente fez. E foi muito bom, foi muito assim, todos eles abraçaram a ideia, a Marcela participou com a gente, o pastor participou com a gente, e eles depois, mesmo dizendo que estavam com fome, disseram que gostaram muito da experiência. Foi um jejum de frutas, ali onde a gente pôde tratar de vários assuntos, passamos o dia na igreja, tivemos vários momentos de oração. E eles disseram que queriam outras experiências como aquela. E eu disse, pois se prepare que daqui a uns dias vai ser um jejum total. Eu me sinto honrado estar ali presente com os meus amigos, aprendendo mais sobre Deus. Aprender sobre Deus sempre é muito bom. E a gente não costuma faltar tanto, eu pelo menos não costumo faltar tanto, porque nas primeiras horas do sábado, a coisa que eu mais gosto de fazer é pro PG, aprender mais sobre Deus. Amizade é uma coisa muito importante para nós seres humanos, a gente deve saber escolher bem as nossas amizades. Quando eu cheguei na igreja, eu já conheci alguns e foi bem fácil me estabilizar nela. Minha equipe é meus braços e minhas pernas. Rebeca, Valéria, Francisco, o Bel, o Adam, mesmo assim, às vezes eles, por conta de várias coisas, né? Às vezes eles estão um pouquinho mais assim, mas o meu braço mesmo, que eu posso contar a qualquer hora, é Valéria, é Francisco, Rebeca, esses aí eu posso contar. O Adam tá mesmo um pouquinho distante, mas na hora que eu ligo, que eu peço, ele, por conta da correria, ele ajuda. O Bel também, inclusive agora na semana de oração, a poesia de abertura foi o Bel quem fez. A Ana Maria, ela conheceu a igreja através dos Desbravadores. Ela foi para a reunião achando que era do Rony, Mirim, alguma coisa do tipo. E quando ela chegou lá, não era Desbravador, convidaram ela para entrar, ela entrou, ela ficou. E assim, há um bom tempo a gente já vem tentando marcar o batismo dela e nunca tem dado certo, por conta, a mãe dela não podia ir. E ela tentou se batizar em Campuris passados, não dava certo, não deu certo. E aí ela disse, você precisa estudar a Bíblia.
Independente se você... Mas você precisa fazer estudo. Ela começou a fazer estudo com a Rebeca e logo a gente já encaixou ela no grupo, no PG de adolescentes, na classe. E aí ela disse que ia batizar, que queria batizar. Então eu disse, você pode batizar na semana de oração, para fechar com chave de ouro, e batiza vestida com a roupa do desbravador. E assim ela aceitou. E assim, com esse vídeo, com esse testemunho, eu venho desafiar vocês. Desafiar crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, independente da sua idade. Eu lhe desafio a gente precisa arregaçar as mangas, a gente precisa levantar dos bancos, a gente precisa parar de limpar os bancos e realmente ir trabalhar. A gente está no tempo de deixar de falar e fazer, e realmente fazer o que realmente é merecedor, o que Deus realmente merece de nós, por tudo que Ele já fez por nós, por Ele ter dado o seu único filho para morrer por nós, é o mínimo que a gente faz. Todos nós devemos ter paixão pela missão. Todo aquele que nasce no reino do céu nasce como missionário.